lembrar para você que está do outro lado que a última praga, ela foi sim juízo, tá? Não tem como falar que não foi, ela foi sim um juízo, mas ela também foi um chamado à conversão. Ela foi o discurso final para o povo se arrepender, né? E Deus sempre avisa antes de agir. A gente acha que não, mas Deus sempre age. Deus sempre avisa, né? Antes de agir. A justiça dele é sempre cercada de graça, é sempre a misericórdia grande. Talvez Deus esteja hoje chamando você, né? Para que você não endureça o coração. E a sua decisão pode ser um ponto de virada, não só para você, mas também para quem está ao seu redor. Analise, pense. Longe de mim estar julgando você, se você está fazendo certo ou lado errado, mas a gente só pode fazer o chamado para cada um ter essa sua autorresponsabilidade e essa autoanálise do quanto você está conseguindo ouvir o chamado que Deus tem para ti. E trabalhando nesses detalhes, né, nessa atenção que a gente teve, o povo lá atrás com a 10ª praga, a gente não pode esquecer que teve um preparo antes dessa última praga acontecer. E que, literalmente, um simples detalhe salvou muitas famílias inteiras, né, naquele dia. Que foi o sangue no batente da porta. Tá? Não era uma superstição, não era só um ritual, só um ritual por ritual, porque era um ritual, querendo ou não é um ritual, mas não era só uma prática pela prática, né? Era uma fé sendo colocada em prática. E a gente comentou aqui, né? Para quem não sabe, na 10ª última praga, né? Deus avisou, inclusive Moisés ele saiu irado dali, depois da 3ª praga, porque diz, né? A Bíblia apresenta ali pra gente em Êxodo 11, se eu não me engano, que Moisés, irritado, enfurecido, saiu ali, como que o faraó ainda não entendeu a dimensão que a gente tá, o tamanho do negócio e ainda assim insiste em negar, né, em não aceitar, em não se arrepender. E aí Deus parte, né, faz o passo a passo com o pessoal. Então, só contextualizando, o pessoal tinha que separar um cordeiro por um tanto de tempo, se eu não me engano, 7 dias. Desses 7 dias, no último dia, eles iam imolar o cordeirinho. Esse cordeiro não podia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, porque representava algo maior, né, que era o próprio Jesus Cristo. Eles teriam que assar, né, a carne do cordeiro, eles teriam que ceiar, todos juntos, a família toda teria que comer tudo, não podia sobrar nada. Juntos eles teriam que comer pães asmos, né? Então pães sem fermento e ervas amargas. E antes de assar o cordeiro, óbvio, eles tinham que matar o cordeiro, imolar ele, né? Tirar todo o sangue, e o sangue ele teria que ser aspergido ali, né? Tinha que ser passado nos umbrais da porta. E se eu não me engano, eu vi isso do pastor Weber, falou uma vez para mim. Agora eu não lembro certinho de onde que ele falou. Ele me deu a referência, mas falou que os israelitas, eles tiveram tanto medo, digamos assim, queriam cumprir isso, que eles passaram nos umbrais, né? Na parte dos lados, na parte de cima e até na parte de baixo, no chão. Porque se o anjo viesse de cima para baixo, ele ia ver o sangue e aí ia passar por ele. Não ia passar, né? Então era se precavendo em todos os pontos. Mas aí o que eu queria trazer para vocês, né? Pegando esse gancho, pegando essa ideia da 10ª praga. Por que o sangue, nesse caso, era tão importante para esse ritual, para esse símbolo? Porque o sangue, porque o ato de passar o sangue nos umbrais da porta, porque isso que era tão representado. Porque hoje, se a gente olhar, pouco se comenta pelo restante do ritual, né? Que é imolar o cordeiro, separar o cordeiro, assar ele, não poder quebrar os ossos nem nada. Fala mais do sangue. Por que o sangue era tão importante? Porque o sangue simbolizava a vida em meio à morte iminente que eles iam estar ali, né? Então, eles já tinham ciência que o anjo da morte iria passar, né? O anjo iria passar pelo Egito. Então, o sangue simbolizava o povo separado, simbolizava a vida. Hoje a gente vê que o sangue simboliza mais que isso, né? Simboliza também o sacrifício de Jesus ali, que a história se repete novamente, né? Como o Gregory trouxe no episódio passado. Mas ali naquele momento simbolizava a vida para eles. É o jogo entre a vida e a morte. E também, eu não vou por esse lado aí, mas com certeza
você falou tá corretíssimo, mas eu vou pelo lado da fé, porque, cara, se fosse falado para eles passar vinagre, eles tinham passado vinagre. Eles fizeram exatamente o que foi pedido. Então, cumpriram à risca o que foi pedido, porque eles tinham fé que daquela forma ia ser liberto o seu lar. Cara, total, é exatamente isso. Era um ato de fé. Lógico, o sangue, dando nome aos bois, né? O sangue simbolizava 100% o sacrifício de Deus. Era o sangue do cordeiro que seria morto por todos nós, né? E aquele sangue representaria. E aí, cara, vem a didática de Deus, que pra mim é sensacional. E a gente comentou isso constantemente aqui, né? E, pô, já fazendo esse paralelo, né? O cordeiro literalmente significava Jesus. Então era uma forma deles também terem já o contato de uma forma didática ainda mais profunda sobre a redenção, sobre o plano de redenção, sobre aquilo que Deus faria, né, com eles. E se você aceitar o sangue, você vai ser igual se a gente aceitar o sacrifício de Cristo. Exatamente, perfeito. E aí, cara, eu vou para um lado mais pessoal aqui, tá? Para vocês. Ele vai deixar a pergunta difícil agora. Vamos Não. lá. Ele deixa a pergunta... Tá. Eu não acho mais difícil, não. Mas... Não sei, né? Nem lembro qual que é, vou ver agora. Pô, mas para vocês, cara, vocês particularmente se sentem que estão cobertos pelo sangue hoje? Ou seja... Aí eu falei que não seria fácil, né? Mas seria fácil, mas é um pouquinho difícil, sim. Mas vocês sentem hoje que vocês estão com um sangue passado nos umbrais da porta? Então, se fosse pro anjo do Senhor passar, que se fosse pro anjo do Senhor vir, ele passaria sobre vocês? Cara, Não foi bem isso que eu entendi na pergunta na hora que eu li aqui, mas com certeza acredito que sim. Acredito que sim. Eu tinha entendido mais pelo sentido se eu me sinto coberto pelo sangue de Cristo, eu ia falar que sim, porque depois da morte dele, ele morreu só para meia dúzia, ele morreu por todos, né? Sim. Mas nesse sentido, com certeza. Senão, dá ruim. Não, total, mas eu também acredito nisso, mas se fosse até para falar sobre o ato de fé, vocês... Aí por isso que eu vou complicar um negócio para ser fácil, né? Mas vocês acham que vocês, se fosse pro anjo passar hoje, vocês teriam o sangue passado nos umbrais das suas portas? Cara, eu ia pimentar mais ainda, se ele passasse agora. Não, pô, mas aí quem faz as perguntas sou eu. Você fica brincadeira. Cara, mas tipo assim, ó. Aquele que leva o brinquedo embora. A bola é minha. Tipo isso, né? Viu? Cara, o que eu posso te falar? Eu tento. E como você falou aí, eu tô pintando a porta, entendeu? Não tô só passando em cima, na lateral e embaixo. Eu tô tentando pintar ela toda. Porque eu tenho para mim que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Se eu tenho para mim isso e sei que eu tenho errado, o que eu tenho que fazer é pintar a porta toda. Eu tenho que... Cara, eu tenho que garantir. Nesse sentido que eu respondo a sua pergunta. Eu tenho que garantir que ó, se o anjo da morte passar hoje, ele vai passar reto pela minha casa, porque eu estou tentando fazer de tudo, sabendo que sou pecador, sabendo que estou errando, sabendo que tem muito a ser melhorado dentro do Grego, dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu daria um jeito de pintar a porta, a parede, sabe? Eu tô aqui viajando, que nem eu falo, brincando aí, mas é nesse sentido, de como sei que sou errado e sei lá, eu ia falar aqui que Moisés não veio falar para mim, mas o sacrifício está lá, está feito e todos nós sabemos. Então, mais do que Moisés veio falar, o próprio Cristo veio e fez e pagou o preço. Então eu tento pintar a casa toda aí com o sangue, para que a hora que esse anjo passar, ele vai voar longe.
Boa. Sei lá. Depois dessa, a gente pode já finalizar o podcast, né? Pessoal, porque pregar... Eu acredito também nessa de estar pintando toda a casa, né? E como a gente falou, o sangue, ele não era só o sangue pelo sangue, e lógico, representava o sangue de Cristo, mas era também o ato de você passar, era uma demonstração de fé. Então, Sim. era literalmente para confirmar aquilo que você acreditava, né? Todo esse ponto. E vamos até, queria até explicar um pouquinho mais, pessoal. Não sei, né, se alguém de vocês quer explicar o que significava cada coisinha. Quer explicar? Então, eu explico então. Então, só para título de curiosidade para o pessoal, para a gente não deixar, né, que isso é um ponto importante, queria explicar algumas coisinhas, alguns significados. Então, a gente tem ali a separação do cordeiro, que simbolizava Cristo, o sangue que ia simbolizar a Cristo também, né, o sangue derramado de Cristo, um ponto dentro ali, né, do ritual em si da Páscoa. Eles tinham que comer um pão sem fermento, porque tinha 2 significados em cima deles, né? Basicamente, eles iam ter que fazer todo esse preparo de forma rápida. E, gente, a gente sabe que, assim, hoje, no dia de hoje, a gente tem o fermento biológico, os fermentos, tudo que, o negócio é rapidinho. O Jonathan que fala que a Jennifer tem uma mão boa, que é minha esposa, pra fazer pão. Porque ela faz um pão que fica muito bom. Não, eu faço o pão fica bom, mas demora muito. A Jennifer ela faz tipo em horinha, uma hora. né? E o pão fica top. Mas assim, a gente sabe que tem um fermento, né? Tem o fermento biológico, todas as coisas ali. Naquela época não tinha um fermento biológico, então demorava. Fazer a fermentação natural. Tinha que fazer a fermentação natural, né? Então ia demorar. E naquela situação era algo que ia acontecer naquela noite. Então naquela noite não, né? Eles tinham que separar 7 dias, né? Não ia dar tempo deles fazerem o pão e tudo mais. Então o primeiro significado de ser pães asmos, que são os pães sem fermento, é porque o processo da Páscoa ia ser rápido, por isso que não dava para eles, né, demorarem fazer um pão com fermento, e porque o pão, o fermento naquele momento também simbolizava o pecado. Então, o pão sem fermento era literalmente, simbolizava, né, o Messias sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou sua vida por nós.